Voltando no segundo bloco da entrevista com a Maria Cristina. E, né, foi passando o tempo e nesse meio tempo você entrou na faculdade, você teve novos, né, vamos dizer assim, novos amigos, antes de vir para Macaé. Como é que foi, Cristina? Eu, em 1985, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, quando eu fui dama de companhia de Dona Abigail. Morei na casa dela, ela pediu à mamãe se tivesse uma menina para ficar com ela, então eu morei com a Dona Abigail, era dama de companhia, Era uma das clientes da sua mãe? Era uma das clientes de mamãe. E eu dormia com ela porque ela não podia dormir sozinha, que era uma senhora de idade, ela tinha 2 filhos e não tinha companhia, mas era uma senhora rica, tinha mordomo, não, era governanta na casa dela, e ali aprendi muita coisa com ela, aprendi muita coisa com Dona Abigail. E aos 12 anos ela faleceu, retornei para minha casa, não precisei mais dormir fora. Foi uma história muito bacana que eu tive com ela e com a família. Ela praticamente, Dona Abigail, ela faleceu assim nos meus braços. Eu com 12 anos não tinha noção, mas ela começou a... o quarto era em frente assim, eu senti um barulho de um ronco. Quando eu olhei, eu fui lá tentar acudir, mas ali ela estava indo, eu não sabia que ela estava indo. E ali eu disquei, né, que era aquela coisa, um telefone assim bonito, separado. De discar. Aí falei que era, veio a ambulância para pegar, quando os filhos dela chegaram já estava no hospital. Eu tinha essa proatividade, sempre tive, sempre fui muito proativa. E ali trabalhei na Sandis, trabalhei na Mesma, trabalhei no Rio de Janeiro, em joalherias, trabalhei em vários lugares até em 1985, onde eu fui para a Universidade Federal Fluminense. Trabalhei ali, aprendi muito ali na reitoria, depois para o Instituto Ciência... Eu estou concursada. Não, eu fui primeiro, fui chamada para prestar serviços. Né? A UF antes era assim. Isso em Macaé? Isso, em Niterói. Niterói, ainda estou em Niterói. E ali, passou o tempo, trabalhei no Instituto Biomédico, e ali no Instituto Biomédico eu já estava mocinha, e alguns episódios, né, eu gostava de tomar um conhaque do mel naquela época, né, tomava, né, vamos dizer assim, uns birinite, que na época era birinite, hoje não sei como é que eles chamam mais, mas tomava assim uns birinite, gostava de algumas coisas dessa, e tive um período ruim, assim, da minha vida, o qual eu estive dentro de uma casa de recuperação de dependência química. E ali eu fui, né, junto com outras meninas, mulheres, homens, ali nos ajudamos a largar o vício da droga. E era uma casa de recuperação de dependência química, e foi muito bom, porque ali eu vi o verdadeiro amor. Eu vi o verdadeiro amor, Márcia, porque, Márcia Alexandra, às vezes a gente olha a condição física da família, mas não olha a condição física do ser humano. Então aquela mulher, ela tinha um olhar clínico para dentro do ser. A dirigente da casa? Ela era dirigente. Tinha a filha dela, Tânia, as outras filhas dela que eram mais velhas um pouco que a gente, elas também ajudavam a mãe dela a fazer aquele trabalho. Era aquele panelão de angu que nós comíamos, de manhã levantava, fazia todo mundo oração, e cada um tinha os seus afazeres, e nós tínhamos que cumprir aqueles afazeres. E ali naquele ínterim, né, daquela coisa toda, era uma casa evangélica, e ali eu conheci, né, o evangelho, e ali consegui sair dali, sair bem, graças a Deus, e conheci o pai dos meus filhos, dos meus 4 filhos. Ele era de Macaé,
Mas você estava na UF. Eu estava na UF, trabalhando na UF ainda. Eu entrei em 85. Aí o que acontece? 84 para 85, né? Então o que acontece? Eu ia visitar minha madrinha, vinha visitar minha madrinha em Macaé. Foi onde eu conheci o pai dos meus filhos. Né? Não era muito a vontade da minha mãe que eu casasse naquele momento, mas a gente é teimosa. Uma coisa boa que eu tive, tenho 4 filhos lindos, a Rebeca, a Sunamita, a Joquebede, o Isaac e o Benjamin. São meus 4 filhos, graças a Deus eu tenho 3 netos, a Julie, o Theo, que é a filha da Sunamita, são filhos da Sunamita, tem a Pérola, né, que vocês conhecem, que é a filha da Joquebede, e o Arthur, que foi o nosso primeiro neto, né, o nosso primeiro encanto, o Arthur, que é filho da Rebeca. O Isaac ainda não tem filhos ainda. Espero que eles aguentem mais um pouquinho, né? E essa construção familiar, ela foi muito importante para você, né, Cristina? Porque você é uma pessoa muito família, né? Sou. Então você, nessa construção dos filhos, apesar de toda a dor, né, de toda conturbação aí no relacionamento, foi um desgaste. Eu falo assim, que a família, acho que ela te trouxe... Eu tive uma responsabilidade, Márcia, porque eu fiz a minha escolha. Escolhas decidem destino. Em 2006, quando houve... Em 2006, em 2003, quando teve aquele desfecho dele ir embora, eu tinha a responsabilidade. Eu tive a responsabilidade de um mamando no meu peito, Isaac, mamando, e com 3 crianças. Eu tinha que estar em pé. Eu tinha que estar orquestrando, cuidando. Nessa época você já trabalhava na UF, era a minha âncora. Mas já era cansada agora. Era isso aqui, ó. Uhum. Então, dentro desse tempo que eu estava ali nesse ínterim, eu tinha condições de manter os meus filhos em Macaé. Porque eu vim para Macaé, meus filhos são macaenses. Eu tinha condições de mantê-los, porque eu não tinha outra renda. Ainda bem que você tinha um trabalho e você já tinha na escolaridade, né? Eu tinha, Márcia, somente o normal. Eu me formei de agrônoma. Tá. Você conseguiu fazer o curso? Eu fiz minha graduação já depois de uma certa idade, já na UF. Mas você conseguiu fazer a graduação e o mestrado? Fiz graduação e mestrado. Tudo na UF? O mestrado, sim, foi na UF, sim. Tem professores ali que foram maravilhosos comigo, né? Estiveram muito ali presentes comigo, o professor Edwin. E foi uma vitória, né? Porque com 4 filhos, numa luta de mãe solo, né? Uhum. Você conseguir terminar até... Mas o pai ajudava alguma coisa? Você ficou sozinha? Era muito difícil a ajuda financeira, porque todas as vezes que eu levava assim, um documento na empresa, ele era mandado embora. Mas eu achava que aquilo ali já era uma fraude, que eu já tinha entendimento, eu achava que aquilo ali era uma forma de não querer assumir. Então era uma coisa irrisória que eu nem... eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que ele precisou muito mais do que eu. Não em questões financeiras, mas em questões de família. Porque hoje ele não tem essa família que eu tenho. Ele não tem os netos. Ele já faleceu? Não sei, Márcia, porque eu não sei o paradeiro dele. Ele nunca procurou? Nunca. Que eu saiba, não. E uma coisa também... Não sei se ele já procurou meus filhos, porque é uma coisa que a gente conseguiu viver tantos anos. Né? Eu fui mulher assistida, eu fui para delegacia. Tem uma história assim, bem pesada. E ali a doutora Valéria assistiu a gente, foram para psicólogo dos meus filhos. E maus tratos, ele tentava roubar o que a gente tinha. Foi uma história de superação. De superação. Eu não trago isso como dor. Eu trago isso assim, eu sobrevivi. E por que eu não posso, por que as outras pessoas também não podem sobreviver? Então eu tinha um emprego, sim. Na época fiquei com dívidas enormes, desse tamanho assim, cobrindo, porque... Com a bola de neve. Com a bola de neve. Sei bem o que é isso.
sabe? Tipo assim, levou muita coisa e fez muita dívida, eu tive que pagar a carta, tive que pagar um monte de coisa. E a Sunamita pequenininha foi comigo no banco para poder negociar com o banco, porque o outro estava pegando meu pagamento todo. Aí aquela coisa toda, eu tive que ter a ajuda de uma pessoa bancária, que até hoje é uma grande amiga, né, que ela é gerente do banco, e Suzana, né, eu não vou fazer propaganda do banco, e, e ali ela me ajudou a gente fazer esse trâmite e eu consegui pagar todas as minhas dívidas junto com os meus filhos. E os seus filhos foram crescendo, Estudando, trabalhando. entraram no CIEE. Quando eles eram pequenininhos, a Sunamita e a Joquebede e a Rebeca faziam, copiavam exercício para poder ganhar R$1 do colega. Eles pagavam para ela copiar para fazer o dever. Nós conhecemos uma família que ensinou a fazer vela de cera, elas faziam e vendiam na escola para ajudar para trazer o pão. Eram pequenas empreendedoras. Pequenas empreendedoras, minhas filhas. Muito dotadas de muitas habilidades incríveis, as minhas filhas. E vim para Macaé, pousei aqui em Macaé, né? E essa coisa toda aconteceu em Macaé, mas graças a Deus superamos, fomos fortes. E em Macaé, na época que eu estava junto ao pai, nós tínhamos uma casa de recuperação de dependência química que chamava Casa de Oração e Recuperação Monte Gerizim, que era ali na ajuda de cima, em Macaé. E ali nós tratávamos de pessoas com muita vulnerabilidade, mendigos, moradores de rua, como é que eu vou te dizer, pessoas, na época, né? Situação vulnerável. Muito vulneráveis. Pra mim não já tinha. foi também da experiência com a sua mãe, né? Da experiência com a minha mãe. Eu trouxe essa coisa boa dela. Mas essa casa que vocês auxiliavam, você ainda estava casada com ela? Ainda estava casado. Uhum. E ali foi uma coisa muito bacana, que ali a gente conheceu tanta família. Nós recolhemos um senhor na rua e eles eram de uma família de muita posse, mas eu nem sabia. Ele usava muleta, ele foi lá, ficou conosco ali, muito ranzinho, brigava com todo mundo, aquela coisa toda. E depois nós fomos descobrir. Era a família de desembargador, ele era um cara totalmente, né, de posses, mas ele estava na rua. E ali a gente... Vocês conseguiram resgatar? Resgatamos a família, outro, seu Zé, que morava lá em Itabuna. Você ainda tem contato com essas pessoas? Não tem. Outro que depois foi para São Paulo escrever um livro, falou da gente, mas eu nem sei onde está mais esse livro. E todas essas, muitas histórias, mas quem ia naquele sítio, que era um sítio, tinha cavalo, tinha boi, tinha tudo que você podia imaginar. Lá em Niterói. Lá em Macaé. Foi em Macaé. Macaé. Tinha uma condição, não podia levar somente para os meus filhos. Tinha que levar para todos que estavam lá dentro. Porque todos eles eu tinha como filhos. Como responsabilidade minha que Deus havia dado para mim. E esse sítio em Macaé, você falou, não era no centro de Macaé? Não, era retirado. Porque Macaé também não era como é. Não, era assim, era chão, era barro. Quando eu chegava da faculdade, ele chegava tarde, vinha cá fora de cavalo me buscar. Porque não tinha rua, então eu montava no cavalo. Porque quando eu falo assim, porque pra gente que está no Rio, né, Niterói, Macaé, é um lugar de Macaé não tinha luz em certos lugares, gente. Você tinha que fazer esticando para você poder chegar uma luzinha ali, né? Então foi uma época boa, onde eu aprendi, conheci muita gente bacana, cresci muito, e aí veio a separação, aquela coisa toda, mas foi um episódio que tudo isso eu tenho como aprendizado. Às vezes quando eu encontro alguém numa situação parecida ou igual, eu falo assim, gente, a melhor coisa que você não pode perder é quem é você. Não se perca quem é você. É melhor você chorar, joga no chão, se lameia toda, mas não perde a essência que eu tive uma mãe muito maravilhosa. Você pouco falou no seu pai, né, Cristina? Meu pai não tem lembranças muito boas dele, mas eu acredito que toda a maldade que ele fazia em bater na minha mãe, em maltratar, em às vezes não nos dar alimentos, eu acredito que ele era muito maltratado pela mãe dele, porque se ele tivesse sido
bem tratado, acolhido, amado, sentido aqui no peito, eu digo no peito assim, a maternidade, eu acredito que ele seria um pai melhor. E é importante também que, até para quem está nos assistindo, né, que essas lembranças de Fortaleza, essas mulheres fortes, elas fizeram a Cristina de hoje, a Maria Cristina de hoje, né? Sim. Porque você falou muito, né? Na mãe, na sua avó, na outra mulher, era a sua tia. Minha tia Luzia, que estava Tia, conosco. Então foram mulheres que foram exemplos, inspiraram a ser a mulher de hoje. Me veio uma lembrança aqui agora, meu avô. Meu avô era tão branquinho, vovô Zé. Ele tinha os olhos azuis como meu neto tem, Theo. Ah, o Theo tem olhinhos azuis? Tem azuis. E ele tinha um cabelinho branco e os olhinhos azuis, e eu me lembro, ver essa lembrança dele no portão da minha casa. Da casa de mamãe. Uma doce lembrança. É uma doce lembrança. O amor. E o amor lembra ao Projeto Amar. Amar. E no próximo bloco vamos falar do Projeto Como Amar. nasceu, Com toda essa história de superação do Projeto Amar.